Bom dia! Hoje vamos ler Levítico 8, 9 e 10, que fala, é a segunda parte, sobre a consagração dos sacerdotes. Capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 36, que é o capítulo inteiro, fala sobre a unção de Arão e seus filhos. No capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 21, os primeiros sacrifícios dos sacerdotes. Do versículo 22 ao versículo 24, a bênção. E o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, o pecado de Nadab e Abiú. Do versículo 8 ao versículo 20, as prescrições aos sacerdotes. Unção de Arão e seus filhos. O Senhor disse a Moisés: toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para a unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e coloca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Aproximaram-se Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, o cinto e o manto, pôs sobre ele o efode e cingiu com o cinto do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou um urim e os tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Arão, e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com águas as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão, e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do hálix do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois, tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor e sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Arão e seus filhos com as suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: cozei a carne à entrada da tenda da reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, o queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se faz hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos com os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda da reunião que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: eis o que ordena o Senhor, fazei-o, a glória do Senhor vos aparecerá.
E disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faz a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, que lhe derramou sobre o altar, ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e o ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos e Arão queimou as gorduras do altar. No altar. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Bênção. Arão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostou-se com a face por terra. O pecado de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei sacrificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-no com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão e Eleazar e a Itamar: não descubrais as cabeças, nem rasgais as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a Assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda da reunião, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre nós. E obedeceram a palavra de Moisés. Prescrições aos sacerdotes. O Senhor disse a Arão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o que é impuro do que é puro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão, a Elisafá e a Itamar, os dois filhos sobreviventes de Arão: tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo do Senhor, e comei-a sem fermento junto do altar, porque essa é uma coisa santíssima. Vós a comereis em lugar santo, portanto, essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que vos toca a ti e aos teus filhos como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti, teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Por que, disse ele, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da Assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-la comido em um lugar santo, como ordenei. Arão disse-lhes: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria sido agradado ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Turíbulo é o incensório. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. E no sentido bíblico, qual o significado dele? É um objeto litúrgico para poder queimar incensos
em missas solenes ou quando estiver em exposição ao Santíssimo. Bom, a minha interpretação. Sobre a unção de Arão e seus filhos, simplesmente foi feito tudo o que Deus havia pedido para que eles realmente se tornassem sacerdotes dignos de estar exercendo as funções de servos do Senhor ali diante do altar no tabernáculo. Os primeiros sacrifícios dos sacerdotes, os primeiros sacrifícios a serem feitos dentro do tabernáculo, na tenda da reunião, tem que ser o dos sacerdotes, para que eles se tornem sacerdotes. Então essa é a intenção. A bênção, né? Deus abençoou toda o Arão e seus filhos como sacerdotes e todo o povo israelita. Sobre o pecado de Nadab e Abiú. Não faça o que Deus diz que não é para fazer. Existem muitas pessoas que costumam trabalhar nas brechas da lei. Deus não gosta que se trabalhe nas brechas da lei. Ele, como nosso Pai Celestial, ele diz quais são as regras que devem ser seguidas. Quem burla a lei não é considerado uma pessoa digna de estar com ele. Então, por isso, ele, como justo que é, cobra pelos seus atos, pelo seu livre-arbítrio que ele lhe deu, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas ele nos ensina muita coisa. Então Deus criou leis, criou mandamentos, criou regras de convivência para que sejam seguidas, jamais burladas. Sobre as prescrições dos sacerdotes, mais uma vez Deus ensina tudo como deve ser feito. Moisés viu que não foi exatamente da forma que deveria, porém compreendeu por que não foi feito da forma que deveria, quando Arão disse sobre a perda de seus filhos.